difícil, né, William Balada? Senhor William Balada. Hulk difícil. Luciano Huck, assim, eu vou reagir um negócio com o Luciano Huck. É dos Avengers, não é? E outra coisa, eu vi o vídeo, poxa, assim, a gente não pode pecar, Rizão. Vou dar bronca aqui pro MBL. Ai, MBL. Pecar na imprecisão, tá? Eu vi o vídeo dele. Ele não defendeu o traficante morto. Ele deu um somebody love, mas ele não defendeu o traficante morto. Vamos ouvir? Vamos lá. Eu não posso encerrar o programa de hoje e não falar sobre o que aconteceu esta semana no Rio de Janeiro. Eu sou paulista, boa parte da minha família segue em São Paulo, mas eu vivo nesta cidade há 25 anos. Foi aqui que a gente escolheu para criar os nossos filhos. E é uma tristeza ver o mesmo modelo de segurança pública se repetindo há décadas sem nenhum resultado. Pausa. Quantas... Vamos lá. Eu concordo com ele que existe um mesmo modelo de segurança pública que se repete há décadas. E qual é o modelo? É o modelo dessas ONGs. É o modelo do garantismo. É o modelo do direito penal mínimo. É o modelo da crítica a qualquer tipo de operação séria e constante sendo feito pela polícia. É o modelo do encarceramento em massa, que nós não fazemos no Brasil. Nós não fazemos. A maior parte dos homicídios não são resolvidos. E os caras não vão pra cadeia. Isso tô falando de homicídio. Se eu for incluir outros crimes aí, roubo e tal, o Brasil continua com um número bizarro de crimes violentos sendo cometidos todos os anos. É muito crime violento sendo cometido. Então, assim, o modelo definitivamente não é o modelo, vamos colocar aí, que a direita defende. O modelo de política de segurança que nós temos não é um modelo baseado em operações recorrentes e tomada de territórios controlados pelo tráfico de maneira, vamos colocar aqui, violenta. Porque não existe tomar um território baseado na dissuasão via amor. Você não chega pra um cara que fabrica o próprio fuzil, e a turma do Comando Vermelho fabrica o próprio fuzil e fala, olha, vocês com seus fuzis aí, por favor, tem como, né, abandonar o teu território duramente conquistado em guerras, ora contra a milícia, ora contra outras facções? Os caras vão falar, você tá maluco? Você tá maluco? Entra aí, que é o que o Comando Vermelho fala. Então você vai ter que entrar. Se vai entrar, vai ter conflito. Então, assim, a sacada... O Luciano Huck é um grande comunicador. A sacada do discurso dele é amolecer teu espírito. A crítica sempre vai ser velada. Não, há décadas de uma... Qual política de segurança? Eu tô pra ver. Houve uma mudança nas últimas décadas que tornaram, vamos dizer, as nossas leis penais, endureceram as penas e diminuíram a capacidade do nosso Código de Processo Penal de soltar os caras. Por exemplo, acabamos com as saidinhas, acabamos com a progressão de pena. A gente pega o reincidente e faz ele ficar tipo, muito tempo, décadas na cadeia. Não, porque se não rolou isso, nós não tivemos uma grande mudança na política de segurança no Brasil. E na prática nós estamos seguindo uma mesma linha, que é uma linha garantista, e essa linha garantista ela é falha. Então eu vou concordar com ele, mas, vamos dizer, na lógica de que uma política é mantida por décadas, sim. Mas eu acho que eu sei a política que ele tá falando, e ela não é o que eu tô falando. E não é o que aconteceu. Nós temos uma política de décadas de leniência com o crime. Às vezes eu já não parei um programa de televisão aqui na TV Globo para falar desse assunto. 120 mortos numa operação policial no complexo do Alemão e da Penha. Por trás desse número tem 120 mães. Olha só, assim, ele não defendeu o traficante, mas... falar de 120 mães... Realmente você tá sem hora hoje. Não é... assim... É que, putz... Pode ligar o ar já, viu? Ele já... Assim... 120 mães. Luciano, é só pegar. O Brasil provavelmente esse ano vai ter 38 mil mortos. 38 mil homicídios, tá? Portanto, se você dividir 38 por 365, dá quanto? Pega aí, Riso, por favor. 38 mil por 365. Dividido 365, 104 por dia. 104 pessoas morrem todos os dias vítimas de homicídio. Tem um outro número que é mais assustador, que são os desaparecidos. Tem um monte de gente desaparecida. Toda uma parte acha, outra parte continua desaparecida, ou seja, morreu. Se a gente soma aí, tem um número enorme de pessoas que morrem. Então, assim, não se falam das mães desses outros desaparecidos. Por mais que em grande parte dos casos sejam mães de, vamos dizer, de membros do crime organizado se matando mutuamente. Mas, né, tem muita gente que é vítima de latrocínio, muita gente que é, precisamente vítima de latrocínio. A grande parte dos assassinatos são isso, né? Crimes passionais. Vocês não se mobilizam por isso. E assim,
Eu não ligo pra mãe do criminoso chorar. Porque se esse criminoso merecia morrer, ele se envolveu num combate, alguém vai ter que chorar no final. Se o combate é inevitável, alguém vai chorar no final. Então que seja a mãe dele que chore, aí é do game. Tem outras mães chorando o dia inteiro. Vítimas do próprio crime organizado, mães de pessoas completamente inocentes, como aquela moça no Rio de Janeiro, que tomou tiro simplesmente porque o crime organizado precisava retaliar o que aconteceu pela polícia. Ninguém chora, ninguém na imprensa vem fazer defesa de direitos humanos. Né? O cidadão comum não é assim, defensor, titular de direitos humanos igual o bandido. Bandido, morreu um bandido, já sai gente falando de direitos humanos. Não, veja, o cidadão comum não. Se me derem um tiro amanhã, a esquerda vai fazer piada. Morreu, bem feito. Olha só. Falou de prender, matou, né? Morreu, hein? Olha só. É isso que vão fazer. Sejamos honestos. Essa conversa do Huck é uma conversa desengajante. O objetivo dele é desarmar o espírito. Porque todo esquerdista, e o Huck eu conheço ele assim, é um cara inteligente, eu acho que ele é um cara que quer ajudar o Brasil. Só que como ele está inserido numa camada social que vira uma câmara de eco do que acontece nos liberais lá de fora, então eles querem imitar os liberais de fora, que são os progressistas, democratas. Então ele vem ficar repetindo isso, mesmo que no coração dele ele queira viver num país melhor. Eu não acho que o Luciano Huck, em medida alguma, é um vilão. Ele é um cara iludido por uma perspectiva, um pensamento formado nas universidades, formado no jornalismo, formado nas elites americanas, tá? Ele é um cara que quer... Mas é verdade, Riso. É verdade isso. É verdade. É verdade. O Luciano Huck, ele é uma vítima da catedral do Curtis Yarvin. O Luciano Huck é uma vítima da catedral do Curtis Yarvin. É ruim falar, mas como é que você fala um cara que é multimilionário, vítima de alguma coisa? Ele é vítima, no sentido de que a cabeça dele foi capturada. Ele não consegue pensar pra fora disso. É verdade, Riso. É verdade. No fim do dia, o raciocínio dele atrapalha a nossa vida, lógico. E aí ele tem que ser combatido, que é o que eu tô fazendo aqui. Ele precisa ser combatido. Mas eu tô tentando entrar aqui, Riso, explicar. O Luciano Huck, se as nossas ideias são colocadas na posição certa, ele vai ter que se adaptar às nossas ideias. E ele vai se adaptar às nossas ideias. Hoje, ele quer viver, né? A posição política dele é uma questão de status social. O Huck, nesse sentido, ele se parece uma mulher. Porque as mulheres, assim, especialmente as mulheres jovens, elas se posicionam em termos políticos, especialmente sobre segurança pública, de modo a criar um status social. Então, não, eu defendo os direitos humanos do bandido, sim. E aí? E aí? Entendeu? Que isso, né, como isso pega bem na rapaz, na galera ali e tal. Aí você, né, você faz essas posições por status. Que não é legal, de maneira alguma. Estou com a mulher negra da periferia, nesse caso, não com a mulher branca riquinha. Ele se posiciona assim. Infelizmente, ele se posiciona dessa maneira. Tá? Então, eu já vou chegar nisso. Vamos ouvir o vídeo dele, Riso. Essa posição dele, ela tem um caráter desengajante. Ele quer pegar a raiva que você tem, que é uma raiva legítima de bandido, e aí ele gera uma... Não, eu não quero ver essas 120 mães chorando. Olha só, o Huck, na guerra contra o crime organizado, haverá muito mais do que 120 mortos. Nós vamos colocar aqui, chegando ao poder, decretando guerra contra o crime organizado, haverá, dentre faccionados, baixa nas casas dos milhares. Concorda, Riso? Milhares. Então, haverá milhares de mães de faccionados chorando. Poucos pais. Poucos pais. Mas haverá milhares de mães de faccionados chorando, sim. A não ser que eles se entreguem e vão presos e fiquem lá seus 30, 40, 50 anos em cana, tá? Mas haverá. E aí o Luciano... E é inevitável. E a Luciano Huck vai na TV e vai falar, veja bem. Ele não vai. Ele não Uhum. vai. Não é bobo. Com a gente lá, ele não vai, não. Ele nem a Globo. Eles vão se comportar direitinho. Você pode ter certeza. Eu queria ler os comentários aqui. O Garay Ele não 6 vai, falou... não. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Renan Testo 150. O Rodrigo Will falou, Renan foi castrado? Por que eu falei? Vocês estão sendo muito bundões, galera. Bundão que é você. Aí você quer só que eu xingue o cara? Eu tô aqui na maciota, mostrando o que o cara tá fazendo. Ele tá desarmando o nosso discurso, é isso? Ele tá tentando desarmar. Eu tô mostrando onde ele tá desarmando. Cada detalhe aqui da fala dele. Porque é um discurso malandro o discurso dele. É um discurso de desarmar o espírito. Ele quer ir aos poucos desarmando o seu espírito. Entendeu? Ele quer aos poucos, ele tá ali, ó. Ele não vai fazer uma defesa explícita de bandido. Ele tentou agora meter um mães. Ai, as mães, não sei o quê.
Pô, acabei de falar que no nosso governo nós vamos derrotar e matar em batalha campal milhares de faccionados. Eu virei discreto. O nosso público já tá bem avançado, então, né? Vamos lá, dá o play. Seus filhos. E você acha que foi isso que elas sonharam quando essas crianças eram pequenas e corriam ali pelas vielas do Alemão ou da Penha? Claro que não. É preciso combater o narcotráfico. Da Penha? Não, volta. Foi isso que elas sonharam quando essas crianças eram pequenas e corriam ali pelas vielas do Alemão ou da Penha? Então, meu querido, é aí que a porca torce o rabo. Porque o imaginário de boa parte da turma dessas favelas, é só pegar uma festa do Oruan, ou uma festa do Poço do Rolo, a gente já passou aqui, com metralhadoras nesses lugares. Sim, meu querido amigo. No imaginário, dentro dessas favelas, muita gente sonha com essas posições de poder. As pessoas cantam música sobre isso. As pessoas sabem qual é a hierarquia. Pare de achar, essa é a discussão do Arthur, né? A mãe idealizada. Ai, esta mãe idealizada na periferia que queria que o filho dela entrasse em Oxford. Mentira, cara. Essa mãe toma decisões muito ruins. Ela toma decisões. Essa ideia da pessoa mais pobre como inimputável. A mãe idealizada. Não, ela toma decisões ruins também, cara. Ela não ficou imaginando muita coisa. O imaginário desse jovem do tráfico, desde pequeno, foi completamente construído pelo próprio tráfico. E aí entra a Rede Globo, né, Hulk? Aí entra a Rede Globo, porque vocês na Rede Globo normalizaram o crime organizado. Vocês na Rede Globo chamaram gente por décadas ligada ao crime organizado. Eu posso listar assim, do Castor de Andrade, bicheiro, indo no Jô Soares, acho que ele tava no SBT na época, sem entrevista, falando, eu sou um contraventor, eu sou um bicheiro, tá? Até o Oruan, pra pegar algo recente, indo lá. Ué, quem formou esse imaginário leniente com o crime foram vocês. Não adianta fingir. Você tá reclamando que o imaginar... Ai, aquela criança corria nas vielas do Alemão sonhando o quê? Ser um neurocirurgião? Não, cara. Não, o imaginário construído é o que a gente critica. Então, deixa eu entender o negócio. O Hulk é a favor da lei anti-Oruan? Porque o que a gente tá querendo destruir é o imaginário do crime. Ou não, a Oruan pode cantar músicas sobre o Doca, o urso... Lá, o Oruan pode falar que é da hora você ser um ladrão e fazer assalto na pista. Ah, não, isso é uma expressão artística. Isso forma imaginário, né, Hulk? Então aquela criança, eu te explicar. Desde cedo tá tendo minhoca sendo colocado na cabeça dela. É isso, né? Então não adianta. Esse argumentinho teu não fica de pé, meu amigo. Esse é o Renan que eu conheço, pô. Mas tem que ir na maciota aqui, Riso. Aqui eu vou construindo. Deixa eu construir aqui. Não, o Luciano é vítima. Você entendeu? Quando eu tô falando vítima, eu tô falando vítima no sentido vitimista. Ele é como ele pertence a essa elite brasileira, vamos lá. Luciano estudou na USP, Faculdade da USP, em São Paulo, a minha faculdade. Elite intelectual. Filho de um grande jurista, acho que é criminalista aqui de São Paulo, do escritório Lila Huck. Entendeu? Comunidade judaica. Em geral, a comunidade judaica... Elite é progressista. Você vai fechando o ciclo. Global. Zona Sul do Rio. O que você quer que eu falo, Riso? Ele é elite. Essa elite tem o seu imaginário capturado pela elite progressista americana, entendeu? E quando eu coloco vítima, vou botar ele é suscetível, ele é sugestionável mediante o convencimento e o status do pensamento de elite progressista americano. Mas é. Claro que não. É preciso combater o narcotráfico com força total. É preciso coordenar ações entre todos os níveis de poder, municipal, estadual e federal. É preciso sufocar... Entendeu, né? Ele deu a letra da PEC do Lula ali. Ele deu ali a PEC da segurança pública. Deixa eu entender, porque a gente ainda vai chegar aí, Luciano Huck. O governo federal, as Forças Armadas avisaram o governador do Rio, Castro, que não dava, a gente não pode ajudar aqui, precisa de uma GLO e o Lula não vai autorizar GLO. Agora o Lula autorizou GLO lá pra Belém, que é um tema que a gente vai falar aqui. Coordenação quando cabe. Eu vi agora a gente do STF falando que essas operações têm que passar pelo judiciário. Como é que é? O mesmo judiciário da DPF das favelas? Só pra saber. Né? E federal. Municipal, estadual e federal. É preciso sufocar
a parte financeira das organizações criminosas, das milícias, do tráfico e por aí vai. Pausa, como Hulk, vamos lá, vamos ser bem claro, Hulk. Com o domínio territorial, o Comando Vermelho, ele vende gás, ele controla uma boa parte do faturamento dos comerciantes, porque eles cobram igual a máfia italiana. Eles cobram um valor sobre o faturamento dos comerciantes. Ele tem até os próprios sistemas de transporte ali dentro. Eles montaram um provedor de internet. Ou seja, eles têm domínio territorial ali. Se você não retomar o território, que é a base disso, como é que você vai sufocar eles? Como é que você sufoca, né, um cara que vai numa loja, você tem uma lotérica, você tem uma... Lotérica eu chutei alto. Você tem uma vendinha de produto, de comida, uma loja de material de construção numa região tomada pelo Comando Vermelho. Aí o cara fala 15% do que você faturar é nosso. Você vai lá e sangra o caixa pra dar isso pro cara. Qual é o sistema de inteligência aí que você breca isso? O maior, o melhor de todos é destruir a impunidade, invadir o território tomado e tomá-lo dele. Pegar de volta pro Estado brasileiro. Não tem outra maneira. Essa conversa, volto a colocar, toda vez que alguém fala em inteligência, se prepare, as pessoas não querem que aconteça nada. O argumento da galera pró-crime e a galera do direito penal mínimo é sempre o vamos usar inteligência. Eu ouço isso, vou citar o Hulk aqui, há décadas. Tava na faculdade de direito, não, crime se combate com inteligência. Não, crime também se combate com inteligência. E o maior ato de inteligência é você dissuadir a pessoa que comete o crime através de leis muito duras. Agora, o nosso caso não é um crime comum. Eu tô falando de gente que faz ocupação territorial. Aí esses caras ficam com esse mesmo argumento há 20 anos, todos os argumentos deles são iguais por 20, 30 anos. Mas os problemas já mudaram, eles não são iguais de 30 anos atrás. O PCC não é a mesma organização de 30 anos atrás. Nem existia 30 anos atrás. E o Comando Vermelho também não é a mesma organização. Então, galera, é sempre assim. Ouviu, precisamos colocar inteligência. Leia, não quero fazer nada. Vamos lá. É preciso valorizar a polícia e o policial. Mas é preciso mais do que isso. É preciso gerar oportunidade. Dar perspectiva para quem nasce nesses recortes da cidade do Rio de Janeiro. Qual recorte? Recorte pobre? Vamos lá, vamos ver um pouco. Referências, abrir caminhos, mostrar que existem outros futuros possíveis. Pausa. Isso é falacioso. É óbvio que nós precisamos melhorar a vida econômica das pessoas. Mas veja, o Luciano Huck, qual o percentual das pessoas que moram na favela que entram para o crime organizado? Se der 5% na favela mais tomada, é muito. A maior parte das pessoas não tomam a decisão de entrar no crime. Elas podem, via cultura do crime, ter uma ideologia que justifique para elas uma hierarquia. A isso nós damos o nome de ideologia. A cultura do crime gera uma ideologia. Essa ideologia, ela ajuda a criar uma aceitação à hierarquia do crime, né? A essa superestrutura criminosa naquela sociedade, para além do medo, entendeu? Uma coisa é eu mandar numa pessoa pelo medo. A outra coisa é eu criar uma historinha que eu sou o herói que cuido de você, entendeu, Riso? Sim. Eles fazem isso. Então eles criam uma história que o cara, se você é da facção, você come todo mundo, você tem muito dinheiro, você é brabo, você é o cara. Então você cria nas pessoas isso. Elas podem até aceitar, mas entrar pro crime, a maior parte não entra. Então não é só isso, porque a maior parte das pessoas toma uma decisão racional de não entrar pro crime organizado. Então não é só isso. Tem outros elementos que incidem sobre o cara que decide entrar pra facção. O ganho econômico rápido, status social, burrice pura e simples, porque existem estudos, tem um estudo inglês muito bom sobre isso, mas tem estudos nos Estados Unidos. Pessoas que cometem crime violento costumam ter QI mais baixo. Então tem um misto de QI mais baixo, com ausência paterna, cultura e leis brandas. Quando você mistura leis brandas, somada à incapacidade do Estado te pegar, ou seja, não apenas a lei é branda, como o Estado também não te pega. Somado com ausência paterna, falta de exemplo, somado com baixa inteligência, somado com propaganda, o que você tem ali? Você tem um caldo cultural que faça com que essa pessoa, assim, ela vai pro crime. E mesmo não é todo mundo dentro desse pacote cultural aí, não é todo mundo que vai, é um pequeno percentual. Esse pequeno percentual. Este cara, veja só, não tem muito o que fazer com esse pequeno percentual. Nós temos um plano. Após destruir o crime organizado, acabar com a cultura dele, acabar,
Então não vai ter artista conosco fazendo música, ai, que música bacana a favor de tráfico. Não haverá. Ai, Renan, mas é a liberdade de expressão. Tamo em guerra, meu velho. Tamo em guerra. Você pedir, né, pra fazer propaganda pros nazistas na França ocupada, eu vou achar você um traidor. Então um cara que faz propaganda do Comando Vermelho no Brasil, enquanto eles ocupam o território brasileiro, você não é nada além de um traidor. Você não tá defendendo a liberdade de expressão, você é um traidor. Você é um colaboracionista. Tô errado? Botem aqui no chat, tô errado? Pra mim, se você permite que um comando vermelhista faça propaganda através das músicas dele e chama isso de arte, você é um colaboracionista. Eu sou a favor da liberdade de expressão, só que definitivamente não para o inimigo. O inimigo não vai ter liberdade de expressão aqui. Eu vou destruir o inimigo. Não vai ter conversinha. Você consegue, mas é liberdade de expressão. Vai, meu amigo, você é boiola? Esse é o que eu respondo, cara. Você é boiola? Você quer que o cara que tá fazendo propaganda pra facção possa fazer propaganda pra facção numa boa? Ah, mas é verdade. Você é boiola? Você deve ser boiola. Não tem outra... Não tem muito a colocar. Você é boiola. Então, assim... Todo esse aparato tem que ser desconstruído e as leis têm que ficar muito mais duras e a polícia muito efetiva e o território tem que ser desocupado. Aí, pra esse jovem novo que pode eventualmente se juntar a uma facção que possa vir a surgir, depois de nós destruirmos elas, claro... Aí sim, um acompanhamento muito forte na escola pra esse rapaz. E vamos desmontar a favela, vamos transformar a favela em bairro. E aí é um processo de 15, 20 anos. Processo sério, pra tornar esses lugares, vamos dizer, lugares habitáveis. Isso eu acredito. Aí você não vai ter lá na frente mais facção. Mas você vai precisar de um processo muito violento pra fazer isso, sim. 2, os moradores da favela são os primeiros a quererem, eles estão pedindo socorro. E 3, as leis penais vão continuar muito duras depois de fazer isso. Porque você vai sempre precisar dissuadir essas pessoas. E por quê? Mesmo em países muito desenvolvidos, um percentual dos homens vai cometer crime. Vai cometer crime. Nos Estados Unidos, a nação mais próspera da história da humanidade, tem uma população carcerária gigante. Um percentual dos homens lá, problemáticos, nem necessariamente pobres, vão cometer crime, cara. Tem isso. Vai pra Detroit, isso acontece lá. Então você vai precisar, e justamente lugares que tem especialmente lugares com governos democratas que estabelecem essas penas mais leves, pronto, o cara vai cometer crime. Não é só questão econômica. Um exemplo é, estados republicanos com leis mais duras, esse cara não comete crime, ele fica com medo. Nos com uma lei mais branda, eles cometem. Entendeu? Quando o Estado se ausenta, outro poder ocupa esse lugar. E é justamente isso que precisa mudar. A gente precisa reconstruir o sentido de pertencimento. Fazer com que as crianças se sintam parte de algo maior, de um Rio de Janeiro maior, de um Brasil maior, onde o crime não esteja no horizonte. Vale lembrar... Eu concordo com isso, mas assim, você vai fazer isso como? Vai ficar botando uma música pra tocar na favela? Você vai entrar na favela e o cara do Comando Vermelho vai chegar lá na favela. Ai, que legal, eles querem um Brasil diferente aqui, entre aqui. Aí o cara vai estar com um fuzil e vai botar uma flor no fuzil. Ai, venha tornar o Brasil... Não, cara, você vai precisar eliminar esse cara antes. Eles ficam pulando as etapas do processo, né, Riso? É tipo assim, ó, eu estou com uma infecção generalizada, eu preciso tomar antibióticos, eu preciso tomar remédios para matar os negócios. Aí o cara, Renan, eu quero ver você correndo por aí, feliz, alegre, saudável. Eu falei, sei, mas vou precisar matar essas bactérias aqui antes, tá? Não. Cara, é uma questão de inteligência pra você evitar. Eu tô morrendo, eu tô doente, eu não consigo correr. Não. Nós temos que pensar num Brasil em que você volte a andar pela rua e comer o que você quiser. Eu estou com 39 graus de febre, eu estou morrendo. Não, mas pense bem. Eu falei, eu só quero um antibiótico. Não, antibiótico é fascista. É isso que eu queria chegar. O antibiótico é fascista. Viva a bactéria. As mães das bactérias estão chorando. Vamos lá. A maioria da população carioca vive nesses cantos da cidade e é também refém dessa violência. Não compactuam, não pertencem. A violência urbana é a maior dor do Brasil, sem a menor dúvida, atualmente. E quem lucra de verdade com a criminalidade não está no Complexo do Alemão e nem na Penha. Sim. Tem que parar com essa conversa mole. Para com esse papo furado. Quem lucra tá também no Complexo do Alemão. Tá também no Complexo da Penha. Tá também nas favelas. Se não estivessem lá, por que será que, né, pegaram as principais lideranças deles do Brasil inteiro que estavam encontrando lá? O chefe do Comando Vermelho, só pra entender, da Bahia não é rico, Riso? O chefe do Comando Vermelho no Pará não é rico? Gozado. Aí fica essa coisa,
Não, o cara, o rico, né, tem um rico aí que é o sistema. Cadê? Dá o nome, os do Comando Vermelho, dá o nome e endereço. O chefão hoje, o operador é o Doca. O Doca não está no Leblon. Por mais que tenha um monte de fumeta, um monte de vagabunda no Leblon defendendo o Doca. O Doca não tá no Leblon. Ah, mas tem os ricos que estão na Faria Lima. Os do PCC estão morando em Alphaville, estão morando no Tatuapé, em São Paulo. Sim, então. Agora, o PCC é uma coisa, o Comando Vermelho é outra. O combate a um é de um jeito, o combate a outro é do outro jeito. Agora, essa generalização, a generalização que o PT faz. Você sabe, né? Tipo, o verdadeiro inimigo está, né, na elite, são os poliglotas. Vai cantar coquinho, meu. Então, sim, também lá. Pra combater TCP, Comando Vermelho, ADA, vai ter que fazer retomada de área comandada pelos caras, sim. É isso, vai ter. Isso aí é tudo argumento pra abrandar seu espírito e falar, não pode, realmente, não pode ter operação. Fala, pode e vai. Acostume-se. E para de atrapalhar. Luciano, para de atrapalhar. Você tá atrapalhando. A Rede Globo, o Luciano Huck, tá fazendo um trabalho de cobertura. Quem viu o Fantástico ontem, digite 1. O Fantástico ontem cobriu de maneira muito decente a história. Vão ter os escorregões dele lá, tá? Normal, é Rede Globo, mas a Rede Globo está começando a... Eu já tenho informações. Ela tá melhorando a cobertura. Quem viu sabe. Vocês viram ou não viram? A Rede Globo tá melhorando ali a cobertura, tá? Não é perfeito, mas tá melhorando. O natural da Rede Globo era outra coisa e vocês sabem o que era. Era tipo, viva bandidos, hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Gosto de bandidos, todos na rua, com roupa branca, me fornecendo todas as drogas. Tão no Projac, o futuro eu já cheirei. Hoje é festa é sua, hoje é festa é nossa, é de fornecer pra quem vier. Eu cheiro a sua, você fuma a nossa. A Globo era isso. A Globo era isso. A Globo tava lá ontem, não. O BOPE, Operação com Inteligência. Pô, Globo, eu tô batendo pau, Globona. Luciano Huck, para de atrapalhar aí com esse papinho. Esse papinho tá velho. Esse papinho tá chato, Huck. Para com isso. O futuro eu já cheirei. Hoje eu cheiro a sua, você fuma a nossa. A criminalidade não tá no Complexo do Alemão e nem na Penha. Aqueles fuzis, aqueles drones, aquelas armas de guerra não foram fabricados ali e não chegaram ali sozinhos. Tá, mas... E daí? E daí? O que tem a ver? O que tem a ver? A própria Globo... ela já demonstrou, né? A própria Globo tratou disso. Os fuzis são feitos lá em Minas. O Comando Vermelho tem uma fábrica dele em Minas. O fato do Comando Vermelho produzir um fuzil fora da favela não muda o fato do fuzil ser utilizado, assim, maiormente na favela. O fuzil do Comando Vermelho é usado para roubo de carga? Sim. É usado para algumas operações de morte ali na cidade? Sim. Mas, majoritariamente, o fuzil é utilizado para alimentar o exército interno, os exércitos de assalto, de tomada de favelas de adversários e os exércitos de defesa deles. Por isso que os soldados deles usam. O fato de vir de fora, dane-se, você quer dizer o quê? Que tem colaboração com outros? Lógico que tem, mas o que isso quer dizer? É que nem eu falo o seguinte, ô Riso. Não, olha só, os fornecedores da Apple não estão ali na Califórnia, lá na Apple. Então, dane-se a Califórnia, se eu quiser destruir a Apple, tem que ir lá pra China. Não, cara, a Apple, o coração da Apple está na Califórnia, a sede da Apple na Califórnia, a criação dos produtos está na Califórnia, o foco deles é a Califórnia. Sacou? Então, o fato do fornecedor tá em outro lugar, e fornecedor de coisas mesmo, não tô nem falando da Foxconn ou da própria fábrica que a Apple tem. Tô falando do negócio menor, do drone, do fuzil, não é isso. O coração da operação tá nas favelas do Comando Vermelho, TCP e dessas outras. Tanto que eles estão fazendo uma expansão pelo Brasil, indo para as periferias do Brasil. Eles estão indo para as periferias das capitais. Natural. As cidades fantasmas que o Comando Vermelho vem tomando lá no Ceará.
ou mesmo as periferias de Fortaleza, elas são periferias, são lugares pobres. São lugares onde eles exercem esse controle. Filhos me falaram essa semana num jantar que a gente estava sentado, mas pai, é impossível resolver isso. Não é. Eu discordei e mostrei... Hulk, é impossível fazer do que você quer. Fazer do que você quer já é tentado. Esses Viva o Rio, Sou da Paz já estão aí há 30 anos, passando essas políticas merda. Só passando essa draga de política de segurança pública inimiga do Brasil, política pró-bandido. O Flávio Dino, olha só, em 2018 passou, né, o SUSP, que é Sistema Único de Segurança Pública. Passou. E foi criado um conselho. Vai ver quem tá no conselho. O Riso pode dar um Google aí. Conselho, é o conselho do SUSP, que o Temer instituiu. Se não me engano, o Sou da Paz estava, a Igarapé da Ilona Zabó estava, inclusive a Ilona Zabó amiga do Hulk. Ou seja, toda a turma amiga do Hulk já estava com posições no governo federal tratando de formulação de política pública. Vamos continuar? O Flávio Dino montou, em 2023, um conselho para cuidar de letalidade da polícia. Olha a preocupação do Flávio Dino. Se a polícia estava matando muito. Quem ele chamou? Chamou a ONG, se não me engano, Conectas e mais duas ONGs. Todas ONGs que fazem a cabeça do Luciano Huck. Então a turma deles já tá em posição de poder. E fizeram o que lá? Estão preocupados com body cam pra policial. Estão preocupados com a letalidade. Vocês estão preocupados em ferrar a polícia. Essa é a real. A preocupação de vocês é ferrar a polícia. Para eles que é possível sim, em muitos lugares do mundo, com realidades muito parecidas, isto já aconteceu. Colômbia. Aqui do lado, Medellín deixou de ter o título da cidade mais violenta do mundo nos anos 90. Década de 80, Nova York tinha esse mesmo título. Hoje é uma das cidades mais seguras do mundo e mais visitadas do planeta. Você conhece as leis penais de lá? Só pra saber. Você acha que se em Nova York, Luciano Huck, uma facção criminosa tomasse o Brooklyn, Nova York, portando fuzis, e andasse pela rua no Brooklyn com fuzil, quanto tempo eles durariam? Uma pergunta, né, Riso? Não. Se fosse lá pra Lower East Side, Nova York, e tomasse Lower East Side com fuzis e ficasse gente andando em Lower East Side com fuzil, o que aconteceria, Luciano Huck? Só pra saber. Eles vieram com a teoria da janela quebrada, eles vieram republicanos cuidar disso. E aí, assim, cara, era revista no meio da rua o tempo todo. Sabe o que os liberais como o Huck falavam ali na época? Que era racismo esse tipo de política. Ah, era racista. Eu encerro dizendo, olho no olho, com as famílias dos policiais mortos. Eu nunca escondi a minha posição pública de apoio à boa polícia. Aquela formada por profissionais bem treinados, respeitados pela corporação e pela população. Eu acredito na polícia pelos seus melhores exemplos e não pelas suas exceções. Os 4 policiais mortos em combate saíram de casa para trabalhar e não voltaram. Cara, mais do que sair de casa para trabalhar. O trabalho do policial não é só trabalhar. Eu não vou falar que o trabalho do policial é igual de um chapeiro, é igual de um empresário, é igual de um músico, é igual de um, sei lá, de um corretor de imóveis, de um contador, de um advogado, de uma ascensorista. O trabalho do policial é um trabalho de guerra. Ele não vai todo dia trabalhar, ele vai colocar a vida dele em risco, ainda mais num lugar como o Rio de Janeiro, defendendo um modelo de segurança completamente falido. O que esse cara faz, ele não saiu pra trabalhar, ele saiu numa missão, ele saiu com sangue nos olhos, com uma crença maior do que ele próprio, colocando evidência. O que ele faz não é um trabalho. O que ele faz é muito maior do que um trabalho. Ainda mais num país como o Brasil, tomado pelo crime, que os caras estão fortemente armados. Eu venho pra cá trabalhar todo dia. Eu não troco tiro com ninguém. Ninguém apareceu de fuzil pra me matar. Meu trabalho, não se iguala em absolutamente nada o que faz um policial. Nada. Não é, ele é um bom profissional. Não, o que esses caras fazem é heróico. É épico. Os caras que fizeram essa operação, eles não saíram pra trabalhar aquele dia. Eles saíram pra algo muito maior.
Eles servem pra defender a integridade territorial brasileira. Esses caras, cara, não são trabalhadores. Esses caras são heróis. É maior. O valor que você dá é muito maior. Eu não vou banalizar. O que esses caras fizeram é épico. É épico, não é igual. Nem eu, nem você, nem o Rio, nem ninguém aqui é policial. A gente não tem condição de falar. Não é trabalho. Até porque se fosse trabalho, pra homens corajosos como eles, ganham muito pouco. Não é pelo trabalho que eles estão ali, não é só pelo salário. É outra coisa muito diferente. O guerreiro, em qualquer sociedade antiga, é um homem diferente. São pessoas diferentes. O guerreiro tem o risco não faz mal pra ele. O sistema de valores dele é baseado na honra. E a honra se dá através do desempenho dele em combate. Ele é reconhecido mediante seu desempenho em combate. É um tipo de gente que tem um conjunto de valores diferente. Acho que é até genético no cara. O cara nasceu pra isso. Então o cara não liga tanto pelo resultado pecuniário daquilo. Ele é outra coisa. O sistema de valores é diferente. Por isso que você vai pegar as religiões antigas e tal, sistemas de castas que tem. Os guerreiros ocupavam uma posição específica. O guerreiro é uma coisa diferente. A propensão ao risco dele é diferente. O entendimento dele das coisas é diferente. Não, ele não é por perspectiva, o guerreiro não é. Se eu vou pegar o modelo, sei lá, indiano do sistema de castas, que no fundo é uma continuidade do modelo indo-europeu tripartite, né, das sociedades tripartites que tinha os brahmanes que são sacerdotes, pensadores e tal, os kshatriyas, que eram os guerreiros, e depois os vaixyas, que eram artesãos, fazendeiros, pastores e tal. O guerreiro era outra coisa, ele não é um cara do trabalho, é outra coisa. O que os policiais fazem é outra coisa. O policial brasileiro não é um burocrata. O policial militar brasileiro é um guerreiro por excelência. E isso é nobre, isso tem uma nobreza, tá? Que excede a nobreza das outras profissões. Não é igual ser um guerreiro, igual ser um cara que planta, não é igual. Com todo respeito a todas as profissões, não é igual. Não é igual. E todo mundo sabe que não é igual. Também é uma parte devastadora dessa história. Eu espero que no futuro a gente não precise mais falar sobre isso desta forma. Nós, brasileiros, queremos paz e segurança. Nós não queremos paz. Nós queremos uma guerra contra o crime. Para com esse papo de paz. Nós queremos retomar no que é nosso, que é o nosso território. E vai precisar uma guerra. Ele não entende isso. Como é que você vai pacificar? O Doca vai virar um cara bacana? A estratégia de vocês aí do Rio de Janeiro, especialmente da Globo, de não, vamos se mesclar, o Morro vai mesclar com aquelas coisas meio Fernando Abreu, né? Rio, 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos, né? Essa ideia de vamos mesclar o morro, não rolou. Nós vamos civilizar o morro. Nós vamos mudar, sacou? Então isso vai ter um conflito. Espero que o conflito seja o menor possível. Mas vai precisar, vai precisar. A gente vai avisar, né, ó. Atenção, guerra tá declarada, se entreguem. Ah, ninguém entregou? Se entregue, tô avisando de novo. Não se entregou, beleza. Tá avisado. É bom se preparar porque vamos passar fogo. É isso. E você vai ver. Felinos de todo o mundo, univos.